Então, acho que deu certo. Vamos lá. Então, a gente vai falar do teorema de Fubini, que é um teorema de integração por partes, né? Que naturalmente funciona também para a integral de Lebesgue. E a gente vai discutir assuntos do teorema de Fubini e assuntos relacionados, né, nesse capítulo. Vamos lá. Então, tem teorema de Fubini, naturalmente vão aparecer integrais de funções que estão definidas só QTP. Porque como é que é a ideia? Deixa eu lembrar o que é integração por partes para integral de Riemann, que é um negócio que a gente vai provar analogamente para a integral de Lebesgue. Na integral de Riemann, a gente integra funções definidas em blocos retangulares, né? Então, a gente tem um bloco B1 contido, digamos, em Rm e B2 contido em Rk. Tem uma função f, digamos, de B1 para R, outra função g de B2 para R. Não, desculpa. Falando besteira. Tem uma função só f de B1 cartesiano B2 para R. A gente vai definir funções... Tem uma função f de B1 cartesiano B2 para R, integrável a Riemann. A gente vai provar uma versão análoga para a integração a Lebesgue. E o que acontece é que você, a partir daí você definia funções, digamos, G, para cada x em B1, a gente define uma função, digamos, hx de B2 para R, ou que muitas vezes a gente escreve como h de x alguma coisa, né? Dada por hx de y, é simplesmente f de xy. E você define para todo y em B2 uma função gy de B1 para R. Gy às vezes a gente denota por g de alguma coisa y, né? De novo, gy de x é f de xy. Então, o que o teorema diz é que de fato, mesmo no caso da integral de Riemann, você precisa fazer algum comentário desse tipo, que para quase todo x, essa função vai ser integrável. Quer dizer, a gente vai... O resultado é um negócio desse tipo. Para quase todo x, para quase todo y, eu chamei de gy hx, né? Hx e gy são integráveis. E a integral em B1 cartesiano B2 de f, se vocês quiserem, você escreve f de xy dx dy, é a mesma coisa que a integral em B1 da integral. Então, você fixa o x, você tem o hx, né? Então, a gente integra o hx em B2 e depois você integra hx dy, desculpe, né? Que a gente está integrando em B2 e depois a gente integra o resultado em relação a x. Quer dizer, mais do que isso, não só o hx é integral, mas essa função que leva x em integral de B2 hx também vai ser integrável. E a integral dela vai dar a integral da f no produto. Isso também é igual a mesma coisa, vale para a integral do gy, essa integral de B2, da integral em B1 de gy dx dy. Então, a gente vai querer provar um teorema desse tipo. Quer dizer, esse é um pouco
hx não é hf de x alguma coisa, né? Isso aqui é f de alguma coisa y. Então, abusando um pouquinho da notação, isso aqui a gente acaba escrevendo como integral em B2 de f de xy dy, que você tem uma função de duas variáveis, você está integrando só em relação à segunda, e a primeira está fixa, e depois você integra em relação a x. Né? E vice-versa, você tem o f de xy, você pensa que o y está fixo, integra em relação a x, depois integra em relação a y, você dá integral. Então a gente vai querer provar isso em geral, mas para integral em relação a uma medida produto, você vai ter dois espaços de medida e uma medida produto. A gente já discutiu o que é medida produto, né, no capítulo 6, quando você tem duas medidas sigma aditivas, a medida produto vai ser sigma aditiva. Você pode começar com medidas num semianel, a medida produto vai ter uma extensão, vai ter a extensão de Lebesgue para uma sigma álgebra, né? Então, bom, uma coisa que acontece já para integral de Riemann, então, é que se você tem uma função integrável, isso não quer dizer que para todo x essas funções, digamos, hx ou gy, vão ser integráveis necessariamente. Porque você pode ter uma função que é zero quase sempre, exceto, digamos, numa linha. Numa linha ela pode ser um negócio bem feio, sei lá, a função característica de um conjunto não mensurável, por exemplo. Então, naquela linha a função não vai ser integrável, mas ela é zero QTP. Porque para medida produto, uma linha, quer dizer, digamos em R2, né? R cartesiano, um ponto Y, é um negócio de medida nula. Então, a função que faz qualquer coisa nessa reta, mas que é zero fora, vai ser zero QTP e vai ser integrável, a integral dela vai dar zero. Mas se você restringe, se você fizer Y igual exatamente à altura daquela linha, a restrição não vai, pode ser arbitrariamente feia, pode não ser integrável e tal. Então, em geral, essas funções só vão ser integráveis QTP. Mesmo se as funções iniciais forem muito bonitinhas, forem integráveis a Riemann, por exemplo. Não. Então, a gente vai ter que necessariamente considerar funções que estão definidas só QTP, mas isso não dá problema, né? Se você tem uma função... Agora, função definida QTP... Para integrar uma função, você só precisa que a função esteja definida QTP. Porque se você pega uma função qualquer e altera num conjunto de medida nula, se ela era integrável antes, ela continua sendo integrável depois, e não importa como você altere nesse conjunto de medida nula. Então, por causa disso, você pode supor até que tem um conjunto de medida nula onde ela nem está definida. Se você precisar, você define como sendo zero, como sendo qualquer coisa, que isso não vai alterar a integrabilidade, nem o valor da integral, nem nada disso. Então, em teoria da medida, a gente pode perfeitamente considerar funções que estão definidas QTP. Então, você tem ômega, lambda, mi, espaço de medida. E você tem uma função de ômega, menos infinito, infinito, definida QTP. Ela sempre pode... Quer dizer, Isso quer dizer que você tem, na verdade, uma função definida em ômega menos A, onde A está contida em ômega e a medida de A é zero. Mas você sempre pode estender a F a ômega, né? De qualquer jeito. Por exemplo, definindo F como sendo zero em A, né? Se a extensão de F é integrável, dizemos que a F original é integrável. O valor vai ser o mesmo. E, de fato, isso não depende da extensão.
Então, se você pega uma função definida no conjunto de medida nula e estende de dois jeitos diferentes, a integral não muda. Porque se você pega uma função integrável e altera ela num conjunto de medida nula, ela continua integrável e a integral não muda. A gente já sabia, né? Então, então tudo bem, esse negócio ela é integrável, a soma de funções integráveis é integrável, etc. Né? Então, não tem nenhum problema, ele até faz uma proposição falando isso, mas todas as propriedades usuais de integral, em particular essa, né? Você tem f e g, funções integráveis. A proposição tem uma pequena sutileza, então vale a pena comentar. Então, f mais g, ou f menos g, né, são funções integráveis definidas QTP. O negócio de funções definidas QTP são úteis, por exemplo, para essa coisa. Em geral, vocês têm funções que podem assumir valores mais infinito e menos infinito, ou mesmo que possam assumir só valores mais infinitos. O f menos g, em geral, não vai estar definido em todo ponto, né? Porque num ponto em que o f e o g valem infinito, o f menos g dá infinito menos infinito que não está definido, né? Não pode ser. Então, nesses pontos, a f menos g não está definido, mas não tem problema, porque a proposição está dizendo que esses pontos formam um conjunto de medida nula, e o f mais g e f menos g vão ser funções definidas QTP, não vão ser funções definidas no ômega todo, tais que função integral definida QTP e integral de f mais ou menos g é integral de f mais ou menos integral de g. Se for mais é mais, se for menos é menos. Né? Isso segue simplesmente a prova. É que como f e g são integráveis, então, o conjunto dos pontos onde a f é infinito, ou menos infinito, tem medida nula, né? Basicamente acabou, porque num ponto em que nem a f que a f e a g são finitas, o f mais g e f menos g estão bem definidas, não tem problema nenhum. E nos pontos em que as duas valem infinito, mas se uma vale infinito e a outra não, nem dá problema. O problema é quando as duas são infinitas. Mas isso é um conjunto de medida nula e a gente define o f mais ou menos como se qualquer coisa que você quiser, não faz diferença. Não faz diferença para a integral. A integral dá sempre a mesma coisa. Você pode trocar a f, a g e o f mais g por zero nesses conjuntos todos em que uma das duas é infinito. Você não muda o valor de nenhuma das integrais e vai continuar valendo o quê? Que a soma das funções alteradas dá o f mais g nesse conjunto que eu troquei tudo por zero. Né? Então, como as integrais não dependem de conjuntos de medida nula. Assim. Então isso é bastante fácil, mas é útil, quer dizer, a gente não precisa ter medo de trabalhar com funções só tão definidas QTP, se a gente está interessado em integrar. E para o teorema de Fubini, elas aparecem naturalmente, como eu falei. Quer dizer, nem sempre quando você fixa uma variável e tenta integrar na outra, quer dizer, muitas vezes tem valores de uma das variáveis que se você fixar, a função acaba não sendo integrável, mas esses valores vão formar um conjunto de medida nula e isso não vai dar problema. É claro, a gente precisa provar isso tudo, mas então essas funções aqui, por exemplo, que a gente vai integrar, essas integrais aqui, elas só vão estar definidas QTP em geral. Mas, como eu falei, não dá problema. Muito bem. Então, feito isso, bom, a gente já tinha definido a medida produto, então vamos lembrar como é que é, né? Muito bem, então você tem dois ômega 1 e ômega 2 conjuntos, né? SJ é um semianel em ômega J, né? Para J igual a 1, 2.
E μj é uma medida sigma aditiva de ômega j em R+, né? Quer dizer, medida finita definida, desculpa, em SJ. Né? Definida nesse semianel. Então, sigma aditiva com extensões de Lebesgue definidas nessas sigma álgebras lambda j, né? Agora fecha. Muito bem. Então, a gente vai supor que as μj é restrito a essas sigma álgebras. Então, como é que é? Não, nem faz sentido isso que ele está dizendo. Não, a gente já está supondo que as medidas são finitas, tem semianel. Ele fala uma frase aqui, vamos supor que para todo S em SJ existem SN com medida finita, tal que essa seja a união dos SN. Então, para todo cara em SJ a medida é finita, né? Você pode fazer N igual a 1 e S1 igual a SJ. Bom, tá. Então você cria um semianel S, né? O semianel no produto cartesiano é o anel dos blocos, não, é o S1 cartesiano S2, onde S1 está em S1, S2 está em S2. Né? São os produtos de elementos dos semianéis, né? Isso dá um semianel também. É um semianel em ômega 1 cartesiano ômega 2. E a gente define μ1 cartesiano μ2 desse semianel em zero infinito. Do jeito usual. μ1 cartesiano μ2 de um produto cartesiano de dois conjuntos, por definição, é μ1 de S1 vezes μ2 de S2. Né? Então, a gente viu no capítulo 6 que isso define uma medida sigma aditiva em S. Isso daqui também é sigma aditiva em S. E admite uma extensão de Lebesgue, que por definição é uma medida produto. Né? Que torna ômega 1 cartesiano ômega 2. A extensão de Lebesgue vai estar definida numa sigma álgebra lambda, digamos. A gente ainda chama de μ1 vezes μ2, né? Produto, a medida produto, de uma sigma álgebra lambda para zero infinito, fechando. E esse negócio vai ser um espaço de medida, né? ômega 1 cartesiano ômega 2 lá, μ1 cartesiano μ2. Esse aqui é um espaço de medida. Muito bem, então a gente vai trabalhar com essa medida produto. A ideia é que esse integral de dx, o dx dy vai ser a medida produto no caso geral, não, estou só esboçando o enunciado do teorema da integração repetida para a integral de Lebesgue. A gente vai querer provar um resultado desse tipo para a medida produto. A integral de uma função definida em ômega 1 cartesiano ômega 2 em relação à medida produto, a gente vai poder integrar primeiro em relação a uma das medidas, digamos a μ1, e depois integrar em relação a μ2. E o negócio vai dar com hipóteses razoáveis. Muito bem. Então, feito isso, a gente tem... Então, se a gente tem uma função f, né, de ômega 1 cartesiano ômega 2, para algum lugar, menos infinito, infinito, Rm ou C,
a gente vai definir as seções da função que correspondem a fixar uma variável e fazer variar a outra, né? Então, a seção de f num ponto de ômega 1 não é a função que vai denotar desse jeito, com um pontinho, né, f de x, pontinho que está variando, é uma função de ômega 2, onde for, em menos infinito, Rm ou C, dada por f de x, que vale f de xy no ponto y, né? Leva y em f de xy. Então, o x está fixo. E naturalmente a seção de f em y, então aqui a gente podia botar talvez com vermelho, respectivamente, para y em y em ômega 2, é a função, respectivamente, f de pontinho y de ômega 1 em... né? Muito bem. Tá bom. Dado respectivamente, leva x em f de x. Tá bom. Tá, e do mesmo jeito que a gente tem seções de funções, a gente tem seções de conjuntos também. Você tem um conjunto contido no produto cartesiano. A gente pode intersectar o conjunto com horizontais e com verticais. Você fixa um y em ômega 2, você olha para o conjunto dos x, tais que xy pertence ao tal conjunto no produto. Então, você tem um conjunto, né, no produto, você vai ter as seções do conjunto. Você vai fazer variar o y, digamos, as interseções aqui vão dar conjuntos em ômega 1, que são as seções. E do mesmo jeito que você faz variar o x, você tem seções contidas em ômega 2 do conjunto, né? Então, a primeira versão do teorema de Fubini que a gente vai provar é o chamado teorema de Tonelli e Cavalieri, né, que é o popular princípio de Cavalieri, que ele permite calcular a medida de um conjunto sabendo as medidas das seções, que a medida do conjunto vai ser a integral das medidas das seções. Você pega as seções fazendo o y variar, calcula a medida, o teorema diz que quase toda seção vai ser mensurável, né? Não necessariamente toda, e que a integral das medidas dessas seções vai dar a medida do conjunto. E a gente vai usar isso, então isso basicamente vai dar uma versão do teorema de Fubini para funções características, a partir da qual a gente vai provar a versão geral. Usando o fato crucial é que toda função integrável, ou pelo menos toda função integrável positiva, é uma soma, uma série de funções características multiplicadas por constantes, quer dizer, como se fosse uma combinação linear infinita de funções características, né? Então, a gente acaba reduzindo ao caso de funções características, então vai ser muito importante provar o resultado primeiro para funções características, ou se vocês quiserem primeiro para conjuntos, né? Então, do mesmo jeito, dado um conjunto A contido em ômega 1 cartesiano ômega 2, a seção de A em x, né, em ômega 1, ou em y em ômega 2, é o conjunto. Tá, seção em x é o conjunto A de x alguma coisa, que por definição é o conjunto dos y em ômega 2, tais que x, y está em A. Isso é um subconjunto de ômega 2, né? Cuja função característica, naturalmente, é o x. Muito bem. Respectivamente, a versão fixando y é o conjunto A de alguma coisa y, que é o conjunto dos x em ômega 1, tais que x, y está em A. Isso está contido em ômega 1, naturalmente.
E a função característica é a seção da função característica. Então, aqui a gente devia botar um respectivamente. Função característica de A de pontinho Y, né? É a seção da função característica de A em X. Respectivamente em Y em ômega 2. Muito bem. Então, a gente definiu seção de função e seção de conjunto. A gente já está em condições de enunciar o Fubini e Cavalieri. De Tonelli e Cavalieri, né, que ele chama. Como a gente observou, ainda que o A seja mensurável, isso não quer dizer que todas as seções do A sejam mensuráveis, né? Você pode ter conjuntos mensuráveis, um conjunto de medida nula, por exemplo, que tem seções não mensuráveis, mas a ideia é que se você tem um conjunto mensurável, quase toda a seção vai ser mensurável. Vai valer outra. Muito bem. Então, não é? Deixa eu só escrever, então, esse exemplo explicitamente, como ele faz, né? Você toma y contido em R não mensurável, se você chama de A, é zero cartesiano y, está contido em R2, esse cara é mensurável a Lebesgue, né? Mas A de zero ponto é o y, que não é mensurável. Mas para todo x diferente de zero, A de x ponto, se x não for zero, você não vai ter ninguém no A, né? Então isso aqui vai ser vazio, é mensurável. De fato, para quase todo x, a seção é mensurável, mas a seção no zero não é. Olha o conjunto aí. Muito bem. Então, o teorema aqui, o Tonelli, Cavalieri, diz o seguinte, seja A subconjunto de ômega 1 cartesiano ômega 2 na sigma álgebra de Lebesgue, eu vou supor sigma finito, né? Em relação à medida produto, que a gente discutiu ali. Muito bem. Então, valem as seguintes coisas. Para quase todo, itens 1 e 2 são análogos, né? Para quase todo x em ômega 1, a seção vai ser mensurável. Isso também se definiu lá, o conjunto dos y, tais x, y está em A, é mensurável. E sigma finito em relação a μ2. O 2 é a mesma coisa, trocando ômega 1 por ômega 2, né? Para quase todo
Y em ômega 2, a seção A de é mensurável, e μ1 sigma finito. Sigma finito em relação a μ1, mesma coisa. E o 3, finalmente, diz que as funções que levam x, então você fixa o x, olha para essa seção e calcula a medida disso em relação a μ2. Então, x em μ2 da seção A de x, etc. Então, a gente chama esse negócio de φ, né? E de psi, a função que leva a y em μ1 da seção A de x, de pontinho y, né? Então, você fixa o y, olha para a seção. Não, fixa o y, olha para a seção horizontal assim, né? O conjunto dos caras de ômega 1, do x em ômega 1 está escrito de xy, xy está em A, né? E calcula o μ1 disso, faz o y variar e dá uma função de ômega 2 em zero infinito, né? Essas funções que estão definidas QTP, a φ em ômega 1 e a psi em ômega 2, elas são μ1, estão definidas em isso. Elas são μ1 ou μ2 em cada caso, né? A φ é μ1 mensurável e a psi é μ2 mensurável. Então, são mensuráveis e a integral delas, então, por exemplo, a integral da φ em relação a μ1, né? É a mesma coisa que a integral da psi em relação a μ2, e essas duas coisas são iguais à medida produto no μ1 μ2 do A. Né? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer é considerar a classe dos conjuntos que satisfazem isso. A gente vai ver que se A for um produto de dois conjuntos mensuráveis, que é o caso mais simples, o negócio vai ser meio trivial. Vai ser tudo verdade facilmente. E depois a gente vai considerar os conjuntos que satisfazem isso, em ômega 1 cartesiano e ômega 2, e vamos ver que eles satisfazem as condições de um lema do capítulo passado, que vão garantir que, de fato, todo conjunto sigma finito ou complementar de sigma finito vai ter essas propriedades. Quer dizer, a gente vai precisar de um lema do capítulo passado, que eu vou lembrar, mas a ideia é considerar os conjuntos que satisfazem isso e ver que eles satisfazem propriedades, como, por exemplo, comunhão enumerável de conjuntos que satisfazem isso, satisfaz isso, etc. Quer dizer, você tem três condições, complementares, como satisfazem isso, satisfaz isso. Quer dizer, a gente vai ver condições que garantem que todos os conjuntos razoáveis, todos os conjuntos sigma finitos mensuráveis vão ter que satisfazer esse teorema. Muito bem, então, o primeiro caso é o caso fácil, né? Se A é o produto cartesiano de dois conjuntos, onde o S está em o S está em lambda 1, o T está em lambda 2, não são conjuntos mensuráveis, e de medida finita, né? μ1 de S menor que infinito, μ2 de T menor que infinito. Não? São dois caras. Aliás, a gente começou com semianéis, né? Então, o cara está em S1, vamos simplificar mais ainda, né? Você tem os semianéis S1 e S2, então é o cara aqui em S1, o cara em S2. Também daria certo direto nesse caso que eu falei, mas aqui é mais fácil ainda.
Os caras do semianel têm todos medida finita, né? Então, o que são essas funções nesse caso, né? Então, o que é esse A de x, não sei o quê? Para ter algum ponto y, tá, x, y está em A, né? Como o A é S cartesiano T, o x tem que estar em S. Por outro lado, se o x está em S, o x, y vai estar em S e somente se o y vai estar em T. Então, isso é assim, é a função característica de S no ponto x vezes a função característica de T. Vê se vocês concordam. Então, um negócio, se o x não está em S, o xy nunca vai estar em A, esse negócio vale zero, isso aqui vai ser zero sempre. Se o x está em S, esse negócio vale 1. E aí o xy vai estar em A, somente se o y está em T, quer dizer, a coisa da função característica do T. Isso. Função característica do A de x, tem toda razão. Isso. Obrigado. Então, o que eu estou querendo dizer é que um ponto está em... esse conjunto aqui, ou seja, né, o A de x, etc. Esse cara é vazio se x não está em S, e é T se x está em S. Muito bem. Então, o que dá a medida? Então, a gente está olhando para essas seções, né, o A de x pontinho, aqui essa. O que é a medida, o Mi2 de A de x pontinho? Vai ser 0 se x não está em S, vai ser o Mi2 de T se o x está em S. Então, isso vai ser, de novo, função característica de x vezes Mi2 de T. Né? Então, esse negócio... Quer dizer, nesse caso, o A de pontinho, o A de x pontinho, sempre vai ser mensurável, né? Porque ou vai dar vazio ou vai dar T, que é mensurável. Então, não é nem para quase todo, é para todo, né? E sigma finito, que vai ser mensurável de medida finita, né, em particular. Então, o 1 é trivial. E a integral, né, essa função que leva φ no negócio, de fato, ela é uma constante vezes a função característica de x, mas a função característica é mensurável, né? Então, de fato, essa função é mensurável. A integral disso, né, né, isso aqui é φ de x, né? Integral de φ de M1. Eu posso tirar constantes para fora, é Mi2 de T, integral de QS de x de Mi1, isso é Mi1 de S, né? Então, isso aqui é Mi1 de S vezes Mi2 de T, né? E o outro caso é análogo, né? Se você deixar o x variar e fixar o y, dá no mesmo, né? Então, em qualquer caso, quer dizer, nesse caso do produto, dá tudo certo, né? 2. Então, o caso geral. Caso geral, a gente vai precisar de um lema que eu vou escrever aqui no canto, chamando lema 9.1. É um lema que caracteriza essa classe dos caras sigma finitos ou de complementar sigma finito, né? Então, lema, vou adotar o lema 9.1, bom lembrar o número dele. A gente tem mi de lambda em zero infinito, né? Isso aqui é a extensão de Lebesgue. De uma função, uma medida do mesmo nome definida num semianel. Medida finita, né? Seja C coleção de conjuntos, né? Tal que
S contido em C é um negócio que contém o semianel e está contido nos caras sigma finitos. Aí, lambda tais A. Desculpa, eu vou caracterizar os caras sigma finitos, não os caras sigma finitos ou de complementação finita, como eu falei. Então, para que C seja de fato a coleção de todos os caras sigma finitos, então basta que C satisfaça as seguintes coisas, né? A primeira é que, dada uma família numerável de caras em C, disjuntos, com medida finita, a união deles está nessa classe C. Muito bem. O 2 diz que, dados dois caras em C, um contido em outro, né? E de medida finita, basta que o mid A2 seja finito, né? O A1 está contido em A2, então A2 menos A1 está em C. A diferença de dois caras em C, de medida finita, tem que estar em C. E a terceira diz que o C é completo, entre aspas. Um subconjunto de um cara de medida nula de C tem que estar em C. Então, se A está em C e mid A é 0, e se você tem um subconjunto qualquer de A, né? Então está em C e tem medida nula também. Verdade parecida com a completude, né? Muito bem. Então, isso é um negócio que o Bruno provou. Então, o que a gente vai fazer no caso geral? A gente vai criar uma coleção C no produto cartesiano, ômega 1 cartesiano, ômega 2, né? Então, e vamos tentar checar essas propriedades para mostrar que, de fato, ele vai ter todos os caras sigma finitos. Quer dizer, se você pegar um A sigma finito qualquer em ômega 1 cartesiano, ômega 2, que esteja em lambda, as conclusões do teorema vão valer, né? Então, a ideia é considerar C, né? A classe é a coleção dos subconjuntos de ômega 1 cartesiano, ômega 2, que satisfazem as condições do teorema, né? Quer dizer, mensuráveis, sigma finitos, etc., né? Que satisfazem essas conclusões. Do teorema. E a ideia é que a gente vai querer mostrar essas três coisas para essa classe C, né? Que uma união enumerável de conjuntos satisfaz as condições do teorema, satisfaz as condições do teorema, que o complementar de um conjunto em relação a outro que satisfaz as condições do teorema também satisfaz as condições do teorema, assim por diante, as conclusões do teorema, e assim por diante. E no fim a gente vai concluir
então que todo cara sigma finito satisfaz a conclusão do teorema. A gente está... Então vamos tentar fazer isso. Então vamos lá. O que a gente tem que provar? Bom, vamos checar. Essas condições 1, 2 e 3 do lema para essa coleção C, né? Então vamos lá, o que é A1? A1 diz que você tem uma quantidade enumerável de conjuntos nessas condições, quer dizer, conjuntos sigma finitos e mensuráveis, tais que valem essas três coisas aqui. Então a união enumerável deles também satisfaz essas coisas todas. Então suponha que a n esteja nessa classe para todo n maior ou igual a 1. O que diz o item 1? Diz que para quase todo x, a seção, né, para todo n, e para quase todo x, 1 e 2 são muito análogos. Né? Se eu trocar ômega 1 por ômega 2, eu vou checar só 1 sempre. Né? O 2 é igualzinho, só trocar x por y. Né? E o 3 fala das duas funções, eu vou checar só para φ. Né? E o psi também é análogo, é só trocar x por y. Então, para todo n e para quase todo x, né, você pode considerar o conjunto excepcional que vai ter medida nula. Você define n é o conjunto dos x em ômega 1, para o qual essa seção ou não é mensurável ou não é sigma finita. Né? Não é mensurável ou não é sigma finito. E esse cara tem medida nula. Então a união do Zn vai ter medida nula. União numerável de caras de medida nula, medida sigma finita. Né? E se você tem um cara que não está na união do Zn, né? O x, desculpa, aqui é a n. Né? A seção do AN não é mensurável, não é? Cada AN satisfaz essas três coisas. Né? Faz isso para o AN. Então, se o x não está na união dos AN, como o A é a união dos AN, né? Eu vou definir A como sendo a união dos AN. Os AN são disjuntos. Né? Você tem caras disjuntos na coleção C. Né? Se os caras são disjuntos, o A de x alguma coisa, né? Quer dizer, a seção do A vai ser a seção da união dos AN, vai ser a união das seções dos AN. Isso aqui vai ser, de fato, a soma, que é a união disjunta, né? Do AN de x. Vê se vocês concordam. Os conjuntos são disjuntos, se você intersectar com qualquer reta, eles continuam disjuntos, as interseções são disjuntas. Né? Como A é a união disjunta dos AN, a seção, qualquer seção, vai ser a união disjunta das seções correspondentes para os AN. Muito bem, então esse negócio vai ser mensurável, que é uma união enumerável de caras mensuráveis. Se o x não está nessa união, esse negócio vai ser sempre mensurável sigma finito. Uma união enumerável de caras mensuráveis sigma finitos, esse aqui é mensurável sigma finito. Então, beleza. A gente já checou que continua valendo a propriedade 1, a conclusão 1 do teorema para o A, usando que ela vale para todos os AN. Né? Para quase todo x, porque para todo x, exceto nesse conjunto de medida nula aqui, união zero. Muito bem. A gente tem formalmente 9 coisas para checar, né? A gente tem
né? Tem que provar que a união enumerável satisfaz 1, 2 e 3. Aqui. Tem que provar que o complemento satisfaz 1, 2 e 3. Tem que provar que subconjuntos de medida nula satisfazem 1, 2 e 3. A gente já reduziu a 1 e metade do 3, porque o 2 é análogo a 1, mesmo assim. Não é tão imediato. Você tem que fazer com cuidado, mas não tem nada muito difícil, mas tem que ser cuidadoso. O 2, vamos... Não, calma, a gente ainda está aqui. A gente ainda está na união enumerável, que é checar as conclusões do teorema. Como eu falei, a conclusão 2 é análoga, vamos direto para o 3. O 3, eu quero provar que é integral, né? O que é a integral do μ2. Então, o que é o μ2 de uma seção, né? Como a seção é a união disjunta das seções, isso aqui é soma para n maior ou igual a 1 do μ2 da seção correspondente do AN. Então, agora ficou bom, porque agora a gente pode, essas funções são todas positivas, mensuráveis, etc. A gente pode integrar tudo. A integral, esse aqui é o φ de x, né? A integral de μ2 de A de x dx é soma n maior ou igual a 1 integral do μ2 de AN. Como o AN satisfaz o enunciado, integral do μ2 de AN em relação ao dm1, né? X dá μ1 cartesiano μ2 de AN, então isso aqui é soma para n maior ou igual a 1 de μ1 cartesiano μ2 de AN. Isso é, como μ1 cartesiano μ2 é sigma aditiva, é μ1 cartesiano μ2 da união dos AN. Ou seja, é μ1 cartesiano μ2 de AN. Então, isso termina a prova do 1, que de fato a nossa coleção satisfaz esse troço. Uma união enumerável de caras na coleção ainda está na coleção. União enumerável disjunta. Né? Vamos ver o 2. O 2, como é que é? É o complementar, né? A1 contido em A2 em C, A2 de medida finita, então, eu quero provar que A2 menos A1 está em C. Bom, a gente sabe que para QTP, o A1, QTPx, o A1 de x, essas seções aqui, e A2 de x são mensuráveis. A união de dois conjuntos de medida nula tem medida nula, então esses caras são sigma finitos e mensuráveis. Do mesmo jeito, então, de novo vai dar tudo certo, porque o que vai acontecer? O A, se você faz A igual a 2 menos A1, né? O A de x, como o A1 está contido no A2, isso aqui é simplesmente A2, a seção do A2 no x, menos a seção do A1 no x. Quer dizer, vai ser a diferença de dois conjuntos. Então, para quase todo x, esses dois conjuntos são sigma finitos e mensuráveis. Portanto, o complementar de um em relação ao outro também vai ser sigma finito e mensurável. Então, QTPx A de x é sigma finito e mensurável. E a tal função, μ2 de A de x ponto, é simplesmente a medida de um complementar é a diferença das medidas, né? μ2 de de A2 de x, da seção do x menos μ2 da seção do A1 no ponto x, né? Essas duas funções pela
por hipótese, né, o A1 e o A2 estão na classe, elas vão ser integráveis, a integral vai dar, respectivamente, a medida do A2 e a medida do A1. Então, essa diferença vai ser integrável, e a integral de μ2 de A de... Então, de fato, é uma conta fácil, mas tem que... Isso aqui é a integral do μ2 de A2 de x pontinho dm1 menos a integral de μ2 de A1 de x pontinho dm1. Isso é igual a μ1 cartesiano μ2 de A2 menos μ1 cartesiano μ2 de A1. A2 e A1 são mensuráveis, estão em lambda, um está contido no outro. A medida da diferença é a diferença das medidas, quer dizer, isso aqui é μ1 cartesiano μ2 de A2 menos A1, que é μ1 cartesiano μ2 de A. Então, isso termina a verificação do 2 aqui. Falta verificar o 3 só. Um subconjunto de um cara de medida nula tem medida nula. Né? O que essencialmente termina a prova. Então, o 3, como é que é? A gente tem, é contido em A, quer dizer, então μ1 cartesiano μ2 de A é 0 e é contido em A. Mas a gente olha para as conclusões. O que diz? Para quase todo x, essa seção vai ser mensurável, sigma finito. E a integral da função característica, a integral da medida, vai dar 0. Quer dizer, a integral... Então, como A satisfaz isso, a integral da medida de A de x pontinho em relação a μ1, em relação a μ2, né? Opa, não. A gente mede em relação a μ2 e integra em relação a μ1, fazendo o x variar. Esse cara vai dar μ1 cartesiano μ2 de A, que é 0 por hipótese, né? A medida de um conjunto é sempre maior ou igual a 0. Integral de um troço que é sempre maior ou igual a 0 está dando 0, quer dizer que essa coisa é 0 QTP. Né? Né? Se você tem... Se o E está contido em A, né? Isso implica aqui μ2 de E de x pontinho vai ser 0 QTP. Então, o que é o item 1? Diz, para quase todo x a seção é mensurável. Na verdade, para esse conjunto A, para quase todo x a seção é mensurável e tem medida nula. Do A, né? Se a seção do A tem medida nula, a seção do E também tem medida nula porque o E está contido em A. Então, para quase todo x, a seção do E é mensurável porque tem medida nula. O subconjunto de medida nula é mensurável e também tem medida nula. Então, para quase todo x, a seção do E é mensurável e tem medida nula, portanto é sigma finito. E a integral do μ2 da seção do E vai dar 0, porque a μ2 da seção do E é 0 QTP, né? Então, a integral do μ2 do E dm1 também vai ser 0, porque essa função é 0 QTP, né? Então, isso termina a verificação, porque isso aqui é 0 e é o μ1 cartesiano μ2 de E. Porque o E está contido em A e o lambda, o μ1 cartesiano μ2 está definido na extensão de Lebesgue, que é completa. Né? O subconjunto de um cara de medida nula tem medida nula. Está checando que, de fato, as seções vão ter medida nula QTP e a integral das medidas vai dar a medida do conjunto. Então, vou usando o lema 9.1. Concluímos a prova. Então, provamos esse teorema do Tonelli Cavalieri. Tá? Deu certo isso, vamos para frente.
Muito bem. Nada anuncia um corolário bastante imediato desse teorema. Ou, de fato, uma consequência da prova, né? O corolário diz que se você começar com um conjunto de medida nula, esse é o argumento final que a gente fez, né? Para quase todo x, a seção, essa aqui é mensurável, e μ2 dela vai ser 0 QTP. E para quase todo y é a mesma coisa, né? Respectivamente, y em ômega 2, respectivamente, a de pontinho y, respectivamente, μ1 de a de pontinho y. Muito bem. Tá, então vamos logo provar o teorema de Fubini. Primeiro, no caso de funções positivas, então, o caso de funções positivas chama teorema de Tonelli-Fubini. E é quase o teorema de Fubini, que o teorema de Fubini vai seguir imediatamente escrevendo uma função integrável f como f mais menos f menos, onde f mais e f menos são integráveis positivas, né? Então, seja f função positiva mensurável em relação à medida produto, então sempre no mesmo contexto, tal que o conjunto dos pontos onde a função é positiva é sigma finito para a integral para a gente poder usar o resultado anterior. Quando as medidas não são sigma finitas, as coisas podem ser feias. Então, produto cartesiano de um cara de medida nula por um cara de medida infinita que não tem medida nula no medida produto, porque o cara de medida infinita pode não ser sigma finito. E aí, é uma sutileza da definição da medida produto, né? Porque a medida produto, primeiro a gente definiu para produtos de caras do semianel, que são todos de medida finita. Mas quando você olha para a extensão de Lebesgue, você tem um cara que não é sigma finito, ele vai ter medida infinita por definição, porque a gente define integral superior olhando para para combinações lineares generalizadas, quer dizer, séries de funções características vezes constantes positivas, que majorassem a função característica num conjunto de dados. Você tem um conjunto que não é sigma finito, você não consegue majorar por uma união enumerável de caras de medida finita. Você não consegue majorar a função característica dele por nenhuma combinação linear de funções características de caras sigma finitos, né? Então a medida dá infinita porque dava o ínfimo do vazio nesse caso. Você nem consegue majorar, então a medida dá... Então, quando aparecem caras que não são sigma finitos, a coisa é complicada. Quer dizer, você tem... Para estudar esse teorema vai furar se a gente não bota essa hipótese, que o f maior que zero seja sigma finito. A gente vai comentar isso daqui a pouco. Mas fura por razões patológicas. De novo, todos os espaços razoáveis com os quais a gente vai trabalhar são sigma, o espaço todo é sigma finito. A gente não vai ter nenhum problema disso, mas de fato
Essas coisas são delicadas. Bom, vamos lá. Então, esse cara é sigma finito, né? Naturalmente no espaço produto, em ômega 1 cartesiano, ômega 2, lambda μ1 cartesiano, μ2. Então valem as seguintes coisas. Para quase todo x em ômega 1, a seção... Então, você vai ter seção de função também, né? Vai ter o f de x pontinho, que vai de ômega 2 em 0 infinito. O que ela faz? Ela leva y em f de xy, né? Então, essa seção é μ2 mensurável. Vale a afirmação análoga, obviamente, trocando x por y, né? Para quase todo y em ômega 2, a seção f de pontinho y de ômega 1 em 0 infinito, que leva x em f de xy, é μ1 mensurável. E a integral dessas coisas dá a integral da função. Ou seja, φ que leva x na integral de em ômega 2 de f de xy dm2 de y, está integrando em relação a y. Quer dizer, se fixa o x, você olha para essa coisa, f de x alguma coisa, né? Isso vai ser μ2 mensurável quase sempre, e a gente integra. Então, integra em relação a μ2, né? O x está fixo, dá uma função que leva x no valor dessa integral. Essas duas funções, e a psi é a coisa análoga, trocando x por y. A gente vai integrar em ômega 1, f de xy, dm1 de x, integra em x, o y está fixo. Essas funções são mensuráveis. A primeira é μ1 e a segunda é μ2 mensuráveis. E a integral delas dá a integral da função, né? E integral de φ dm1 é igual a integral de psi dm2, e ambas são iguais à integral de f de μ1 cartesiano μ2. Tá? Então, isso é o que diz o teorema. E esse teorema, felizmente, segue do anterior, né? Segue porque toda função mensurável é uma combinação linear de funções características. Quer dizer, a gente consegue... Então, existem... A1, A2, etc., contidas em ômega 1, ômega 2, mensuráveis, tais que, I, R1, R2, etc., reais positivos, tais que o F é soma de Rn, função característica da N. Né? A gente pode supor que os AN são todos sigma finitos, né?
como f maior que zero é sigma finito, podemos supor que os AN são sigma finitos. Na verdade, se os RN são positivos, os AN são sigma finitos automaticamente. Porque o que é o F maior que zero? O F maior que zero é a união dos AN para os quais o RN é positivo. Só está somando, só é tudo positivo. Agora, você pode ter um AN grandão, pode ser o espaço todo, com RN igual a zero, que não afeta nada na forma. Se RN for zero, a gente troca o AN por vazio. E não muda a soma, né? Porque zero vezes a função característica do vazio é a mesma coisa que zero vezes qualquer coisa, dá zero. Então você pode trocar esses caras todos por vazio, que é sigma finito. Então a gente passa a ter todos os AN sigma finitos. Muito bem. Então a gente pode vir para cá. Bom, a gente quer provar, basta provar o 1, né? O 2 é totalmente análogo a 1. A gente quer provar que para todo x em ômega 1 a seção M2 mensurável, né? Que é f de x ponto é soma de Rn que AN de x ponto. E que AN de x ponto, pelo teorema anterior, né, quando você tem um conjunto mensurável, quase toda seção vai ser mensurável. Então esse negócio daqui, ou seja, a função característica dela vai ser mensurável em particular, isso aqui é mensurável ao QTP. Para o conjunto dos x para os quais o que AN de x ponto não é mensurável tem medida nula. A união enumerável desse conjunto de medida nula para todo n tem medida nula, então esse negócio é mensurável ao QTP. Porque para quase todo x, todas essas coisas são mensuráveis, isso aqui é uma série de funções mensuráveis que é mensurável. Né? Então isso é mensurável para quase todo x. Pelo teorema anterior, né? Porque os AN são mensuráveis. E a gente está olhando para seções de conjuntos mensuráveis. A seção da função característica é a função característica do conjunto. Então, isso aqui é AN de x ponto. Você pode baixar o x. É a função característica da seção. A seção da função característica é a função característica da seção. Muito bem. Então, esse cara é mensurável para quase todo x, a gente pode integrar. A integral, a integral em relação a μ2, né? A integral em relação a ômega 2, então de f de x ponto, dμ2, é soma de Rn integral em ômega 2 de que AN de x ponto dμ2. Pelo teorema anterior, não só essa coisa é mensurável, como essa integral da função característica do AN de x ponto dμ2 vai dar a medida do AN, né? Então isso aqui é soma de Rn. Medida produto, né, do AN, ou seja, em soma de Rn integral da função característica do AN, d de μ1, μ2, isso, como é tudo positivo, a integral é aditiva, é a integral de soma de Rn que AN, d μ1, ceseno μ2, soma de Rn que AN é f. Então, isso aqui é integral da f de μ1 cartesiano μ2. Muito bem. Então, a gente provou o que precisava, né? O item 2 e a segunda parte é tudo análogo, é só trocar x por y. Então, isso nós temos que terminar a prova. Muito bem. É isso aí.
E daí segue o teorema de Fubini, né, que eu vou basicamente só enunciar, que segue escrevendo F como F mais menos F menos no caso real e olhando coordenada a coordenada no caso geral. Então o teorema de Fubini vai em particular falar de integral de funções, estão indo em Rn ou C, etc. Né? Não tem problema. Teorema popular, teorema de Fubini, então que é o caso mais geral. É quando a gente tem uma função integrável aqui você pode ir em menos infinito, infinito, Rm ou C, em qualquer uma dessas coisas. Integrável em relação à medida produto. Então, integrável em particular, o f maior que zero vai ser claramente sigma finito, f maior que zero. Né? Integrável quer dizer que a f diferente de zero, desculpe, na parte positiva e a parte negativa, elas só são positivas onde a f é diferente de zero. Você tem uma função integrável, o conjunto dos pontos em que a f é diferente de zero é sigma. Por exemplo, uma função positiva, né? Olha para o f mais e para o f menos. F maior que zero é a união para todo n onde f é maior que 1 sobre n. E os pontos onde f é maior, uma função positiva é maior que uma constante positiva, tem que ter medida finita, porque se tiver medida infinita, a integral da f dá infinito. F ser integrável quer dizer que o módulo dela é integrável, que a integral do módulo dela é finita, então o f mais e o f menos vão ter integral finita. Em particular, esse conjunto é automaticamente sigma finito. Então essa hipótese do sigma finito vai sair daí, integrável em relação a μ2, então valem essas coisas todas, né, que para quase todo x, então QTP x em ômega 1 f de x ponto é integrável em relação a μ2, é integrável. Para quase todo y em ômega 2, f de pontinho y é μ1 integrável. E a integral da f em relação à medida produto é a integral da integral de f de x pontinho dm2, dm1, né? Isso aqui em geral a gente escreve como integral de f de xy, dm2 de y, dm1 de x, né? Isso é igual a integral, primeiro integrando em relação a x e depois integrando em relação a y. Pode botar um parênteses se quiserem. Ou seja, a integral da f de pontinho y dm1 primeiro e depois dm2. É isso. Então, e a prova, como eu falei, no caso em que o contradomínio é menos infinito infinito, escreva f igual a f mais menos f menos e use o teorema anterior. No caso em que você está indo em Rm ou C, faça a conta coordenada
coordenada. E não tem mais nada além disso, né? Ele faz a mesma coisa. Através dos componentes de f, reduzimos a demonstração ao caso de f indo para menos infinito a infinito. Através de f igual f de x ponto igual a f mais de x ponto menos f menos de x ponto, reduzimos a demonstração ao caso f maior ou igual a zero. Nesse caso, f maior que zero é sigma finito, como eu tinha observado, de maneira que você pode aplicar o teorema anterior, como eu falei, obtendo... Quer dizer, é isso, tá? Você segue o caso do f real, você escreve f igual a f mais menos f menos. Para cada seção, o f de x ponto é f mais de x ponto menos f menos de x ponto. E dá tudo certo. Então, o f mais e o f menos vão ter essa propriedade, que os pontos em que ela é positiva é sempre sigma finito, então você pode usar esse teorema. Vai valer... Aí vão valer essas igualdades para o f mais e para o f menos, aí você diminui e vai ter igualdade para o f. Então, realmente não tem diferença, e com isso a gente provou o teorema de Fubini, e o resto do capítulo a gente termina na terça, idealmente. Muito bem, tá bom.